Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Segunda-feira, 17 graus, sol aqui em São Paulo, manhã típica de outono. Top Traders, a casa do investidor. Desejo uma excelente semana, um ótimo pregão. A todos, se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, fico muito grato e atue também na área de comentários. Você pode deixar o seu pedido, uma opinião sobre algum assunto que envolve a renda variável, investimentos, será sempre muito bem-vindo e respeitado. Comecemos os nossos trabalhos com o racional do YouTube falando em compra. Eu falei mais cedo lá no Telegram que eu interpreto o movimento como sendo um mastro-bandeira. Então aqui nós temos uma LTB sendo posta em xeque. Caso tenhamos o rompimento de 113,295, que é muito provável, inclusive durante a gravação, haverá um pivô. E além do mastro-bandeira e do pivô de alta, que será confirmado acima de 113,295, temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Ok? Então aqui é uma figura que marcar uma figura de alta. Então qual que é a ideia? Teste de 113,475 ao longo do pregão e provável rompimento da região. Então vamos lá, buy, tomaríamos agora 113,200. Provavelmente vai buscar 113,400, pelo menos durante a gravação, se aproximando do... Na verdade marcou 113,500, né? Então deve renovar a máxima. Vamos colocar 113,600 ao longo do pregão e o próprio 113,500 durante a gravação. Racional curto e um pouco mais longo ao longo da sessão. Semana mais curta, a quinta tem feriado, deve ter uma redução de liquidez sim, mas nada que impeça o teste dos 115 mil pontos até sexta-feira. Enquanto eu vos falo, tomo aqui o meu Red Bull de pitaia. Primeiro comentário, querido amigo César Sable. Salve, professor, seu estudo da Vale também me ajudou muito, fico feliz e honrado. Poderia fazer uma leitura de ABCB4 e Fleury? Claro. Ficaram um pouco para trás da arrancada do Ibov, mas são excelentes empresas. Abraços. Perfeito. Então vamos falar da Vale primeiramente, que é um ativo que nós estudamos todos os dias aqui na Top Trader, sempre com muita disciplina, fazendo um trabalho diário forte nas redes sociais também. Então houve aqui um pico de volume, respeitou uma linha de retorno, gap de fuga. Qual que é a ideia, né? Vale tem um rompimento de região chave 67,70, ela projeta até sexta-feira 70,61, que é a máxima marcada de 19, consequentemente vai romper o canal. Então a Vale passa por um momento de virada, de inflexão. Aí temos a BCB4, também Fleury. BCB4 e ABC Brasil é um banco de porte pequeno, médio. Então temos na tela padrão da alavanca, fundo mais alto que o anterior, simetria em U. Qual é o alvo? 17,94. Então uma situação de compra. Fleury FLRY3. Uma situação também que favorece compradores, fundo duplo com eixo a 16,38. Entre as duas eu prefiro a BCB4. E Fleury tem um stop bem claro abaixo das mínimas atuais aqui do fundo duplo. Ok? Professor, compraria a BC4 se tivesse um capital extra, uma grana parada na corretora? Compraria. Compraria Fleury? Não. Baixa volatilidade, enfim. Ok? Mas entre a compra e a venda, se fosse obrigado, compra.
Cauê Santana, boa noite, professor. Muito obrigado pelas excelentes análises. Você tem dito que o JHSF e Porto Belo são excelentes oportunidades. Exato. As top 5, talvez as ações que fazem parte dos portfólios atuais. Eu tenho feito estudo lá no Telegram. Quem quiser entrar, o link está na bio. Eu teria que fazer um pente fino para falar quais são as principais, né? Mas JHSF e Porto Belo, não sei se estão no top 5, mas são oportunidades, né, para fazer uma grana no médio prazo. Né? Aqui é uma pausa, é praticamente racional do Mastro Bandeira, JHSF. Os ativos abrindo agora no mercado à vista. PTBL3 idem. Né, PTBL3 inclusive prestes a romper um pivô a 7,14. Então ótimas oportunidades sim. Felipe Falcão, ele disse que é esporte, viva Pernambuco, viva o Nordeste. Infelizmente aqui a violência em campo tá demais, reflete o que ocorre na cidade. Obrigado pelas análises e companhia, seja sempre bem-vindo. Eu falei, esporte ganhou de São Paulo de 3-1, infelizmente foi eliminado nos pênaltis, porém com muita dignidade. Semana passada eu ganhei a rodada lá nos grupos que eu participo de Cartola, fiquei primeiro em todos, o que não é comum, eu sou bem sincero. O professor, por exemplo, um grupo de 20 pessoas, eu estou ali entre o quarto, quinto lugar, um grupo de... Né, a gente tem um grupo aí 20 e poucas pessoas, eu fico ali terceiro, quarto, quinto, eu não tô ali no top 3 geralmente. Mas semana passada, os caras ficam, eles assinam um monte de canais, acompanham diversos perfis, eu nem tenho nem tempo nem disponibilidade para isso, né? Eu faço mais para brincar, mas tem uma galera que leva, são praticamente profissionais, mas semana passada eu passei o carro. E essa semana eu devo ficar também entre primeiro e segundo, porque eu tô encostado na galera, só que todo mundo jogaram 11 jogadores de 12 ou 12 de 12, eu ainda tenho 3. Eu tenho o goleiro do Flamengo, Ayrton Lucas, que é lateral, e o Arrascaeta. Então eu devo ficar entre os primeiros de novo, se não for em primeiro. Ok? Felipe Lorenzo, boa tarde, professor Wagner, tudo bom? Tudo ótimo. Começo agradecendo seu ótimo trabalho diário, ano após ano, muito obrigado, disponha, é uma honra. Peço, por favor, uma análise do varejo especial Via e Magalu, foram rebaixadas, né? Estou comprado em ambas, acho muito estranho os rebaixamentos justamente hoje que o mercado iniciou bombando as ações também, após um pregão forte na quinta. História de rebaixamento, muitas vezes o próprio banco está comprando. Tem o tal do Chinese Wall que permite esse tipo de manobra. Depois de tanto esforço para essas ações subirem e as empresas já terem passado pelo pior momento na economia, quando a inflação está caindo, a Selic tem previsão de cair em breve, vai ser o primeiro corte em agosto, eu já falo isso faz tempo. Eu falo isso desde setembro, outubro do ano passado, que teria o primeiro corte em agosto. Falar que vai ser em agosto, agora em junho é mole, né? O difícil é falar um ano antes. Então ele fala de interesses escusos, é possível, tubarões espantando sardinhas para abocanhar mais ações, é possível. Perdoa o desabafo, peço novamente uma análise de ambas para ajudar a corroborar meu desabafo. Forte abraço, seja sempre bem-vindo, conte conosco. Agora chegou a época, né, de elevações, rebaixamentos, projeções. Existem diversos interesses mesmo. E a gente inicia com Via 3. O rebaixamento da Via causou diretamente uma queda de 10%, eu entendo como compra. Uma queda que traz oportunidade. Esses 10% deve recuperar nessa semana ainda. Tecnicamente está sobre uma LTA, que eu vou traçar, e sobre a média móvel de 21. Agora é o seguinte, tem que reagir rápido, porque como diz no interior, né, se você deixa uma barra dessa se criar, a de sexta-feira, muitas vezes ela é duplicada. Então a mínima dela é onde está o stop, para quem vai entrar. E MGLU 3 também foi rebaixada, como o nosso querido amigo falou. A queda foi um pouco menor, está sobre a média de 5 também, oferecendo compra. Eu imagino que em Magalu a máxima 4,17 seja rompida até a sexta-feira, e é possível que nós tracemos também aqui
uma linha de tendência de alta. Perfeito? Rodrigo Furlan, mestre, tudo bem? Tudo ótimo. Poderia, por favor, avaliar as ações Cash, Pine, Infracommerce e SGPS3? Claro, agora mesmo. Vamos lá. Cash 3, o que ocorre é que houve um agrupamento. O pessoal na internet nada contra, né? Falar agrupamento, não, é agrupamento. Vejam aqui, ó. Agrupamento de ações. Ok? Aliás. Pelo tanto que se a gente vê aqui, né, gera realmente essa dúvida, porque usam as duas linguagens, né? Então vamos lá, agrupamento ou grupamento? Bom, eu acho que... eu não sei se ambos são admissíveis, enfim. A gente aprendeu que era agrupamento, mas enfim, talvez ambas são utilizadas aqui no mercado. Eu aprendi como agrupamento, enfim. Que é nada mais que um implit, como diz aqui o site da Suno. Ou seja, a ação, ela trabalhava, nesse caso da Cash 3, quem tinha uma ação passou a ter 10. Então essa questão do agrupamento está igual a história se a libélula ferrou ou não. Eu fiz um curso técnico com uma turma quase 4 anos. Do primeiro ao 7º semestre ficou a polêmica se a libélula ferrou ou não ferrou. Eu fiz num curso oficial da B3, falava em agrupamento, mas a gente vê que ambas as formas são utilizadas. De repente é igual o assobio ou assovio, ambas são admitidas. Então aqui para quem tem uma ação acordou com 10 na carteira, o que não significa que você ganhou nem perdeu nada. Esse tipo de movimento tipicamente não costuma ser positivo para as ações, né? Porque gera muitas vezes uma pressão vendedora adicional, mas ela já tem um sinal de inflexão. Ela é candidata a substituir a MAR3 na carteira, mas ela não me convence por enquanto. De toda forma, se eu fosse comprar ou vender, eu definiria a minha manobra pela compra, mas não é empolgante. Eu acho que o ativo poderia, né, por tudo aquilo que a gente viu acontecer nos fundamentos, reagir de forma, digamos assim, mais intensa e não o fez. Então isso me traz algum grau de desconfiança em relação à empresa. Então ela ainda não me convenceu. E aí nós temos o Banco Pine, é um banco com uma liquidez mais baixa. Nós até estudamos a ação aqui quando começou essa movimentação. E o que eu disse, olha, para entrar com lote padrão, rompimento de resistência, sem alavancar, nem pensar em fazer day trade, ou se for fazer swing trade sem termo, sem nada exagerado, é uma boa. E agora acho que chegou no momento de realizar lucro. Nós temos aqui uma barra forte, eu venderia e colocaria o lucro no bolso. Está no momento de realização e não de entrada. Até porque é uma ação menos líquida, ela pode até no sentido contrário aos seus pares, inclusive. Aí nós teremos a seguir Infracommerce. Infracommerce é um caso parecido com o Pine, vale compra, mas uma compra moderada, talvez até meio lote, ou um lote completo, mas nada que passe disso, que seja exagerado. Às vezes o aluno vê esse tipo de situação como chance de recuperar uma grande perda ou de multiplicar capital. Às vezes até ocorre, mas Infracommerce ela sobe, né, o volume violentamente, mas o ativo não sai do lugar.
já está há muito tempo. Será que é uma acumulação? Entre a compra eu compraria, mas nada... Entre a compra e a venda eu compraria, mas nada exagerado, que seja uma exposição a termo, por exemplo. Springs, um aluno trouxe o caso também, e nós havíamos comentado que era compra sobre as médias, e eu colocaria o stop abaixo da mínima de hoje, é 2,25, colocaria ali 2,24, 2,23 e iria tocando o barco. É interessante para entrar agora, eu não gosto de pegar ativo esticado, subiu 31% na sexta-feira, na sexta sim, porque hoje você pega muitos vendidos zerando. Agora entrar nesse momento subindo 10% eu não entraria. Eu particularmente não entraria, e se entrasse, talvez com meio lote, stop abaixo da mínima de hoje, que acaba sendo um stop longo também. Então o Caio Santana ele pede o complemento da Ambipar. Pessoal, atue na área de comentários, deixa aí seu pedido, eu faço sempre com muita disposição. O seu interesse pode ser o interesse de um colega, de um amigo, de uma amiga. Ambipar é um típico processo de acumulação para uma alta a seguir, que deve ser lenta, porém contínua, ativo para bater renda fixa. Esse é o perfil. Ok? Nosso querido amigo Felipe Falcão deixa novamente boa tarde e seu olhar de águia para CSED3 e ser no semanal acha atraente. Quais as possibilidades? Então vamos estudar esses ativos no semanal. Vamos lá. Essa é uma das poucas ações que tiveram... Ah não, eu tinha confundido com o CSU Card System, é educacional. No semanal, médias cruzadas em modo compra. Situação favorável aos touros. Então, sim, buy, compra com alvo a 4,20 e ser 3. Educacional. Também, nesse momento, médias cruzando sim em modo compra. Alvo curto a 4,79. Potencial para 8,98. Então, ambas oferecendo oportunidades na ponta compradora. Maravilha! Muito obrigado, Cauê, Felipe, Rodrigo, Felipe Lorenzo e o César que enobreceram a nossa gravação. Uma ótima semana, saúde e paz, tudo de bom aos nossos queridos amigos. Pessoal, lá no Telegram fiz todas as carteiras no final de semana, vale a pena conferir, o link está na bio. Não, tá na bio do Instagram se quiser entrar no grupo dos 126 mil pontos, e aqui do YouTube tem o link para o 126 base de e-mails e também direto para o Telegram. Então vamos lá, façamos a seguir aquele pente fino na planilha Trades, aqui do TradingView. O milho mantém a mínima recente, preservada. O desafio número 1 é romper a média de 5. Esse é o milho aqui negociado no Brasil e tem o negociado em Chicago, está na parte alta de Marubuzu, né, acionando um pivô de alta no rompimento de 606,60. O DI1 F25 está dormindo, como eu costumo dizer, nos últimos dias. O mercado praticamente precifica o início do corte dos juros em agosto, então parou. O DI ele cai, fica um tempo parado, ele cai de novo. É um viés baixista, uma movimentação lenta, como uma lesma passeando pelo jardim. O mini dólar rumo a 4.900 até sexta. Logo menos a gente vai realizar lucro, uma barra forte mostrando que os vendedores estavam concentrados na média de 21 e na CLTA, então deve escorregar passo a passo aí durante a semana, um movimento direcional. E o mini índice a gente comentou anteriormente, né? Tem aqui a ideia do mastro bandeira. Está um pouquinho abaixo do ponto que a gente comentou ali de entrada, 113.200, mas a máxima de hoje deve ser tocada novamente ao longo, talvez ainda de manhã, 113.500. Daqui a um minuto as bolsas americanas iniciarão os negócios e provavelmente vai entrar aí algum nível de pressão positiva. E no gráfico diário, LTB rompida, está na parte alta do candle de sexta, então os compradores
estão no comando. O Ibovespa deixou aqui essa região da bagunça depois de respeitar o fundo triplo. Está na parte alta do candle de sexta, mira na semana 114,835. É o alvo do nosso primeiro desafio. Então assim deverá seguir. Em um minutinho, bolsas americanas vão abrir. O BOVA11 tem até mesmo um gap de fuga. Aqui está o gap. Deixando a região de 108,10, 108,17 para trás. Alvo da semana 111,10. Pessoal, percebam que nós temos um mega canal de baixa rompido, quer dizer, tem grande potencial ainda. É uma figura macro que orienta os preços, então, nesse momento, iniciando os negócios do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Então, teremos, claro, volatilidade, porém, entretanto, todavia, mini índice deve daqui a pouquinho bater ali os 113,200 por ali ainda durante a gravação, que é o ponto que a gente comentou como sendo interessante para uma entrada, para quem está de fora, né? Então, o Bovespa em dólares, ele passou por um período corretivo, um ponto de clímax, vejam, 1, 2, 3 pontos, LTA, cruzou-se com essa LTB, parte alta de uma cunha, então a partir dali reagiu o gap de fuga, alvo de curto prazo, 23,868. Então, o mini índice volátil, esses movimentos eles geram oportunidade, daqui a pouquinho volta para 113,200. Aí eu chego no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, respeitou a média de 21. Não sei se tem vida longa aqui esse movimento, sendo sincero. Tendência que fique de lado. O MME está na parte alta no Marubozu, rompeu um canal e deve seguir em alta de forma lenta, porém contínua ao longo dos próximos dias. Europa reagiu bem na sexta-feira e também na quinta. Não chegou a tocar essa LTA, que é o padrão que a gente chama de bear trap. Então não chega a tocar um ponto que é meio manjado, até óbvio. E aí a partir dali começa a subir. Então deve ter uma alta também lenta, sinuosa, estilo caminhão subindo ladeira. Eurostock 50 quase tocou a LTA. Aí montou aqui um arame de fundo, mulher grávida em japonês. Fundo anterior a 4247,80 ficou para trás. Está rompendo as médias. Bolsa de Paris, fora da banda, dentro da banda, montou uma pinça sobre uma LTA. Até mesmo a violação falsa nós percebemos. Então a tendência continua sendo de alta, compradores no comando. Bolsa do Reino Unido, pinça, também não tocou a LTA, bear trap. Bear de urso, né, pegadinha nos vendidos. Então muitas vezes esse padrão engana, né, quem acha, vai tocar aqui, vai perder, a hora que você vê começa a subir, desiste da operação short, vai buscar e aí entra comprador, também aciona robôs, a hora que você vê tá lá em cima. EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York. Padrão aqui de livro, 1, 2, 3 toques LTA, entre os dias 30, 31 de maio e 1º de junho, uma Morningstar, estrela da manhã. Agora nós temos um gap, provável gap de fuga, não acho sinceramente que vai fechar esse gap aqui, ó. Tá vendo aqui? Não acho que fecha no curto prazo, então aí seria um gap de área, né? Então, provavelmente manter-se-á no curto prazo como um gap de fuga. E nós temos o BZQ caindo aí, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, mas ainda não está com data do dia 5. Está com delay. E o VIX, simetria em A foi cumprida. Ó, vejam aqui é uma letra A. Então, cumprida no pregão do dia 1º. E agora está abaixo desse patamar. Eu, sinceramente, se eu tivesse uma venda no VIX, eu liquidaria pelo menos uma parte.
Ó, percebam que o VIX está aqui numa linha de retorno. Se tivesse vendido no VIX, liquidaria 40%, 50%. E aí nós chegamos no Dow Jones. O Dow Jones está em queda, sim, só que na parte alta, no Marubozu de sexta, né, extremamente distante da mínima, quer dizer, às vezes o investidor fala, mas o mercado hoje está meio desanimado, vai cair. Não, na verdade ele está preservando mais 90% da alta de sexta, pregão anterior. Então, ponto número 1, 2 e 3, 4, né, foi respeitado, um pequeno pivô acionado a 33,162. S&P renovando máximas, compradores no comando. Mesma história, o índice de tecnologia Nasdaq. Títulos americanos de 10 anos subindo em 49. Assimetria em A, provavelmente aqui ficará para trás. O que pode acontecer é um pivô de baixa, topo, fundo, topo. Se tiver um topo mais baixo que o anterior e a perda desse fundo. Mas hoje, sinceramente, pelo andar da carruagem, para as nossas posições não importa tanto essa condição dos títulos americanos. O petróleo tentou romper o pivô, voltou. O petróleo é isso, vai ficar nesse lenga-lenga, vai e volta. Se você comparar, por exemplo, alguns pregões atrás, vai estar num nível muito parecido, né? Impulsiona a Petrobras, aí ao mesmo tempo não gera grande impacto sobre os combustíveis, inflação, então o petróleo está sob controle. E o que nos traz um grande otimismo, que hoje é mais importante, é o minério. Médias cruzando-se em modo compra, acionando o pivô no rompimento de 113,25. Projeta além do 108,45 para o curto prazo, a parte alta de um canal. Então, o minério de ferro deve ser protagonista da busca pelos 115 mil pontos IBOV essa semana, naturalmente, obviamente, aqui no Brasil. Bolsa de Xangai armando um movimento mais forte, acionou o pivô a 3.230. A bolsa japonesa renova sua máxima em 30 anos, sem sinal de topo. E aí eu chego nos astros. O primeiro é Small 11. Tem um sinal de topo, fechou na mínima, tal. Árvores e floresta. Né? Aqui é um movimento, tem energia, tem capital, um movimento de alta. É uma correção absolutamente normal. A mesma história para o IFNC. Está na parte alta de um candle forte de sexta. E prestes a romper uma LTB que poderá colocar o IFNC num patamar, num território comprador. Então a tendência ela é de alta, muita gente não percebeu ainda que o mercado virou, os pessimistas de plantão. As correções ocorrerão, elas são naturais, mas não significa uma inflexão. Por exemplo, o Imob tem uma estrela cadente? Tem, mas olha o contexto, pessoal. A média de 5 tem atuado como um suporte forte. E o IMAT deve ser um dos protagonistas, como eu comentei. Está subindo novamente, o rompimento de 546563 projeta teste dessa linha capaz de conectar os topos dos dias 31 de março e 12 de abril. Daí eu chego no índice de energia. Eu não vejo o índice de energia como venda no momento, vai perder as mínimas e cair. O que ele deve materializar é uma alta menor que os outros índices, porque ele decolou antes. Ok? E o índice de consumo, né, mostra um otimismo com o fronte interno. O IMAT ele reflete mais o cenário externo do que propriamente em terra brasilis. E o índice de consumo, tem uma estrela cadente, veja o contexto que é a história das árvores e da floresta. De verdade, você acha que vai acionar a estrela cadente e devolver tudo, inflexionar? Está no momento de alta, né? Inclusive se houver um rompimento de 3051,80, vai acionar uma região importante aqui de resistência, o que projeta mais alta para o curto prazo. Ou seja, nesse momento nós teremos sim correções no meio do caminho e elas devem ser entendidas como oportunidades. Isso na minha humilde opinião, visão sobre os fatos. Forte abraço a todos, uma ótima semana. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!